Seja bem-vinda, Adri, aqui no podcast do Quintal. É um prazer te receber, Adri, amiga dessa vida, de outras. Nesse mês do Dia das Mães, eu quis trazer uma pessoa que eu acho que vai falar com a gente de uma maneira muito especial sobre a maternidade, né, Adri? Se apresenta pra gente então, Adri. Muito obrigada, Manu, pelo convite. É um prazer estar aqui nesse espaço. É uma honra, na verdade, dividir a mesa com você e tomarmos aqui um chá juntas. É sempre muito bom estarmos juntas, sempre muito especial. Bom, eu sou a Adriana Spinardi, sou terapeuta energética, terapeuta integrativa e fisioterapeuta também. Fisioterapeuta de formação e terapeuta energética depois de condução. A vida me conduziu dessa forma. Há um pouco mais de 4 anos eu fiz minha transição de carreira, mas a terapia energética já estava na minha vida há mais tempo, um pouco antes disso. E aí foi quando eu percebi que era o momento de transicionar realmente 100%. E não deixei de ser fisioterapeuta, porque o conhecimento continua com a gente, né, Manu? Como a gente sempre fala. Mas agora me dedico 100% às terapias energéticas, às terapias integrativas, que enxergam o ser como um todo. Não somente a parte física, mas a emocional, a mental e espiritual também. Odri, e é interessante, né? A gente fez essa transição de carreira mais ou menos na mesma época, né? Sim. A Adri trabalhava com pilates, né, Adri? E aí aconteceram algumas coisas na vida da Adri que foi levando ela, conduzindo, como ela disse, para as terapias energéticas, né? Mas esse conhecimento realmente fica na gente, não tem como, né? E na verdade agrega, né? Sim. Aumenta o nosso repertório para tudo que a gente faz hoje em dia. Então, já que a gente está nesse mês das mães, eu não conseguia pensar em outra pessoa, porque a gente sabe que a maternidade tem um papel importante nesse caminho que você resolveu tomar na sua vida agora, Sim. né? Na verdade, um papel fundamental, né, Adri? Então, é isso que a gente vai conversar um pouco. Para que as mães, ou também quem ainda não é mãe, tá só se interessando aqui pelo assunto, mas entendam como que às vezes coisas que podem ser pesadas, mas dependendo da maneira que a gente conduz a nossa vida, elas podem realmente nos transformar na nossa melhor versão. Exatamente. Né? Vamos falar então um pouquinho, Dri, como que foi todo esse processo, assim? Onde começou? Como é que foi tudo isso aí? Bom, só complementando um pouquinho, e é uma honra também estar aqui para falar sobre esse tema que é tão especial, que é a maternidade, aí esse mês das mães. Então, assim, como eu costumo dizer, a maternidade eu acho que é um divisor de águas na vida de todas as mulheres, se não todas, a maioria delas. Sim. E, para mim, a maternidade, ela me colocou de frente, realmente, com as minhas maiores sombras. Eu tinha um perfeccionismo muito acentuado, esse perfeccionismo me gerava uma culpa, me gerava insegurança, e eu sempre dou esse exemplo. A minha insegurança, o meu perfeccionismo era tão grande, a minha insegurança era tão grande que eu não sabia que roupa colocar no Otávio. Porque se eu colocasse uma roupa nele e ele estivesse suado, eu me culpava porque ele estava suado e eu não fui boa o suficiente. Era assim. E se eu colocasse a mão nele e ele estivesse geladinho, eu me culpava também porque ele não. Então, esse perfeccionismo, esse excesso de culpa, de cobrança, me gerava muita insegurança. Também ao passo que a maternidade, né, Manu, é aquilo, é aquele luto realmente de você deixar de ser quem você era e se redescobrir. Redescobrir uma nova Manu, uma nova Adriana, uma nova pessoa ali após essa maternidade. E eu naquele turbilhão de emoções, enterrando a minha antiga versão, me redescobrindo e vivendo todas essas sombras, toda essa culpa, toda essa insegurança. E um dia eu cheguei para o meu marido e falei assim, eu vou buscar ajuda, eu preciso ir para terapia. E ele disse, não, tá tudo bem, é normal. Eu falei, eu não estou dando conta de mim. Eu não estou conseguindo sair desse ciclo, disso tudo que eu estou sentindo sozinha.
e eu preciso de ajuda. E foi quando eu fui para terapia com um psicólogo, que foi assim um divisor de águas também na minha vida pessoal, na maternidade, que eu acho que abriu portas e realmente me colocou de frente para enxergar essas sombras e falar assim, tá tudo bem, a gente pode ressignificar e fazer diferente daqui para frente. Porque quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Exatamente, exatamente. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Como que a gente fica perdido, né? E eu acho que isso acontece com muitas mulheres. Quando vem a maternidade, apesar de ser esse momento que a gente transborda a felicidade, a gente se perde de nós mesmas, né? Porque a gente não consegue mais ser a mesma mulher que era, a mesma amiga, a mesma esposa, a mesma profissional. Porque a maternidade ocupa muito, né, espaço, e a gente até reencaixar tudo isso. E isso é muito importante, a mulher perceber quando que ela precisa de ajuda e quantas coisas que pode ajudá-las, né? Quantas coisas. E aí você, então, foi para terapia. E aí, como é que foi? Aí eu fui para terapia e aí já estava nesse resgate de mim mesma, né, dessa nova versão. E aí eu recebi o convite para fazer um curso de barras de axis. E eu nunca tinha ouvido falar, mas eu tinha perguntas dentro de mim uma vida toda. E foi um convite assim, tipo, aleatório. Coincidentemente, isso. E aí eu fui pesquisar sobre barras de axis, dei um Google e quando eu vi o significado, eu falei, nossa, esse negócio parece meio doido. Mas eu falo que muito interessante porque ao invés de eu ficar no julgamento disso e falar, vou deixar para lá, aquilo me tocou de alguma forma. E eu falei, mesmo parecendo doido, eu vou atrás de ver o que é. E aí eu fiz o curso. E no curso mesmo, essas perguntas que eu já tinha antes dentro de mim foram fazendo muito sentido. Muitas coisas foram se encaixando. E aí eu vi que eu falei assim, não. Isso, de uma certa forma, faz sentido estar preenchendo aquele vazio que, de uma certa forma, eu buscava aqui dentro alguma resposta, né? Foi me trazendo sentido. E aí, nossa, deu um branco. Não, que você estava falando sobre isso, sobre como que você foi fazer o curso e aí o Barra de Axis veio, foi um convite, que eu falei, como que isso te transformou? Como que você chegou aí? Aí, depois que eu fiz o curso, eu já apliquei nos meus pais, porque a gente, né, da área, quando faz alguma coisa assim, os cobaias... É a família. É a família. Fui aplicar nos meus pais e eu já tive resultados surpreendentes com eles. E logo, na primeira semana, eu já comecei a atender com barras de axis. Então, assim, fez muito sentido na minha vida. E aí, foi me trazendo, como eu falei, trouxe respostas para aquelas perguntas, mas também foi me ressignificando, foi me dando a oportunidade de olhar e falar assim, calma, né? Não precisa ser tão perfeito, é o melhor que você pode fazer agora, porque é aquilo que você estava comentando também, né? Com o filho, com a maternidade, a gente quer sempre dar o nosso melhor, né? E eu acho que é nisso que a gente muitas vezes acaba ultrapassando as nossas barreiras e não entende o quanto a gente pode ir, o quanto a gente tem a capacidade de ir. E reconhecer que muitas vezes a gente não consegue ir até ali, tá tudo bem. E muitas vezes isso, reconhecer que a gente não pode ir até ali, faz parte da nossa saúde mental, para que a gente também tenha equilíbrio para cuidar daquela criança que tanto precisa da gente. Né? Então você acha que a primeira cura, a primeira que foi ali curada, começou nesse processo, foi você mesma através da Barras? Sem dúvida. Explica pra gente um pouco como que é. Eu já conheço, claro que sou super consumidora das barras de axis da Dri, mas explica um pouco como que é o processo, né? Fala, o que são essas barras? O que é? Como que ele vai curando as pessoas, vai transformando? Barras de axis são pontos. São 32 pontos na cabeça, onde cada ponto corresponde com uma função, com uma qualidade da vida, como se em cada pontinho desse
fosse uma gaveta onde ficam armazenadas informações da nossa vida. Pode ser um trauma, uma crença, alguma memórias de algumas situações. E aí, através de toques sutis do praticante na cabeça do paciente, nesses 32 pontos, a gente vai reequilibrando o fluxo energético desses pontos para que haja aí uma harmonia no geral. Então, eu falo assim, que a gente vai limpando as gavetinhas e ao final a gente tem o armário todo organizado, o armário todo faxinado. Organizado e limpo para você também colocar novas possibilidades. Isso, exatamente. Uma comparação que eu faço é com o nosso celular, né? Hoje em dia, a gente está o tempo todo recebendo um monte de arquivo, aplicativo, um monte de coisa no celular. Chega uma hora que começa a acontecer. Ele passa a travar. Você tenta baixar um outro aplicativo que muitas vezes vai otimizar outros que você tem ali e você não consegue porque está carregado, está lento, está travando. Sobrecarregado. Isso. Então a gente vai dando uns deletes, né? Vai jogando fora aquilo que não precisa mais, que de uma certa forma está gerando limitação. E com essa limitação impedindo que haja expansão. Então é aonde a gente vai, né? A gente tira tudo aquilo que está limitando. A gente fala muito sobre as crenças limitantes, mas nós temos também as crenças edificantes, aquelas que nos trazem expansão. Então a gente tira a limitação para que haja expansão do nosso ser. Rodri, e a gente fala muito aqui de autoconhecimento, né? De estudo, a gente já trouxe aqui vários profissionais, tudo, mas às vezes o autoconhecimento, ele é um caminho dolorido, né? Porque você tem que entrar em contato com as suas sombras, com as suas dores, reconhecer, ir lá, trabalhar, acolher, abraçar, e nem sempre a gente está muito disposto a isso, né? Eu vejo que uma das grandes vantagens da Barras é que você não precisa, a princípio, fazer esse esforço de reconhecimento, acolhimento e tal, porque isso vai reverberando depois, né? E é uma coisa que depois vai acontecendo naturalmente, assim, né? Tá certo? Isso, é isso mesmo. Na verdade, uma grande vantagem das barras, da técnica, é que se você for para uma sessão e não quiser falar a respeito do que te levou ali, você não precisa. Claro que se você falar sobre isso, a gente vai trocar uma ideia, eu vou te dar aí algumas orientações, de repente passar algumas ferramentas para que você possa utilizá-las no seu dia a dia. Mas você não precisa falar sobre isso. Barras é muito incrível porque sai limpando realmente tudo aquilo que está pronto para ser limpo, que está pronto para ser jogado fora. E eu gosto de dar um exemplo meu também. Eu, quando criança, tive uma experiência traumática com uma borboleta. E acho que você já ouviu. Eu já sei dessa história. Dessa história. Uma experiência traumática com uma borboleta e esse trauma... Que não era uma borboletinha, gente. Não, era uma borboleta desse tamanho. Vamos falar que era uma borboleta esse tamanho. Quando ela abria as asas, ela ficava assim. Praticamente um morcego. Isso, Ela era uma criança, gente. Tudo bem. E eu passei minha vida toda com esse trauma, com esse medo, realmente. Eu sabia que ela era simplesmente uma borboleta, mas no automático, né, você tá sempre relembrando daquela situação traumática. E eu não conseguia estar no mesmo ambiente que ela de jeito nenhum. Em algum momento, eu já me tratava com barras, já recebia sessões, já trabalhava, né, com barras, sem ter focado nisso. Em um determinado momento, eu vi uma borboleta e foi muito interessante porque quando eu a vi, uma voz na minha cabeça disse: calma, antes de você sair dando chilique, veja o que ela vai causar em você. E aí, hoje, fazendo essa reflexão, o que eu percebo? Que era a minha consciência. Eu saí do automático, de sair correndo e dando chilique, e fui para minha consciência. Olha para ela e vê o que ela vai causar em você. Foi quando eu olhei para a borboleta, eu consegui olhar para a borboleta e eu não senti nada. Então, assim, curou. E como eu disse, sem ter focado nisso. Então, barras é muito legal,
Porque mesmo que a gente não fale a respeito de algumas coisas, e coisas que às vezes a gente nem tem, esse trauma era consciente, eu sabia que eu tinha. Mas tem muitos outros que a gente não sabe que tem. A maioria, né, Adri? Como eu tinha outros que eu acreditava ser normal sentir aquilo, viver com aquele tipo de sentimento, e com o tempo aquilo foi passando de dentro de mim. Quando você fala de crenças limitantes, uma coisa que me vem muito na cabeça é isso, né? O quanto que a gente às vezes acha que sentimentos, emoções, hábitos, comportamentos, às vezes é normal a gente ter, né? Então, assim, não, eu posso sentir medo de um animal, porque todo mundo tem medo de animal. E não é questão de sentir medo, gente, igual a Adri, ela tinha uma fobia por borboleta. Eu tenho medo de cobra, é claro que se aparece uma cobra aqui, né, você vai ficar cauteloso, né, não vai ficar no ambiente, tá, mas não é uma coisa que vai me dar um pânico, eu vou subir em cima da mesa e tal, e tal, e tal. Então, é isso que a gente tem que entender, que é a história, aí me vem a história do frango, né? Você sabe, que faz o frango na panela, né? Isso. Pra quem não sabe dessa história, vamos contar a história do frango na panela. A mulher cozinhando o frango, ela pegava o frango, picava o frango inteirinho, colocava na panela. Aí o marido perguntou, por que você faz o frango desse jeito? Ah, não sei, porque minha mãe sempre fez assim. Vamos perguntar pra sua mãe? Chegava lá, perguntou pra mãe, e a mãe falou assim, eu faço assim porque sua avó fazia assim, então eu faço o frango assim. Não perguntar pra avó. Graças a Deus estava viva. Muitas vezes a gente não tem essa oportunidade de entender essas histórias, né? Mas muitas vezes a gente nem se questiona. Nem se interessa em perguntar. Nem percebe. E aí chegou na avó. Vó, por que faz o frango assim todo cortado? Ele falou, porque a panela que eu tenho só cabe o frango cortado. Não cabe o frango inteiro. Então você vê quanto que na vida a gente vai carregando coisa, ou medos, ou hábitos, ou então, não, eu tenho que fazer dessa maneira por causa de crenças e tudo mais. Então, isso é uma crença limitante. E a gente carregar dentro da gente, no inconsciente, métodos de lidar com as coisas, sem a gente se questionar, sem a gente saber nem por que faz aquilo, né? E aí você falou de crenças edificantes também, né? E o contrário também é verdadeiro, né, Adri? Sim, com certeza. Que possa ser. Agora eu queria só comentar, pra gente entrar num assunto de mãe e filha, então. A Adri falou dessa questão da borboleta, que às vezes a gente se cura, não tá nem consciente daquilo, não foi nem procurar para aquilo, e acontece dessa maneira. Bom, eu como sou, né, o que eu falei, consumidora da Adri, e uma vez eu fui fazer um atendimento com a minha filha, sobre um problema de sinusite, acho que era, né, Adri? E aí, no final das contas, era quase eu que estava lá deitada, porque, na verdade, eu estava reverberando algumas coisas minhas na Maria Luísa. Então, Dri, tem muito disso da mãe, né? Como que fala assim? Refletir as suas crenças nos seus filhos, né? E isso era uma coisa que eu queria trazer até para entender, então, que tirando todas as culpas que a gente falou, tudo aquilo não, mas a mãe, ela tem realmente um papel importantíssimo. Pra gente falar como que isso funciona no Barras, que foi o que aconteceu comigo, né? E é importante, sim, que a gente saiba que se a gente quer que as nossas crianças melhorem, se curem, é importante que a gente faça esse movimento. Primeiro, né? Sim, porque eles realmente são reflexos dos nossos comportamentos, das nossas crenças. Tem coisas que é passada de geração para geração, que a gente também não tem consciência, mas que quando a gente está ali, dando aqueles resets, fazendo aquela limpeza no HD mental, a gente consegue trazer aí uma outra forma de ver, de enxergar a vida, e com isso, mais leveza, né? Dri, e sem culpa, né? Sem culpa. Porque o que eu acho interessante é isso, não é porque a minha filha, no caso, reflete as minhas crenças, que eu tenho que me sentir culpada por aquilo. Sim. Aí é onde a gente volta a falar sobre a autorresponsabilidade, de você se conhecer para entregar o seu melhor para o seu filho, né? Isso, que aí você pensa assim, né? Eu tô assim, de repente, o meu filho tá assim por minha causa, mas é o melhor que eu posso fazer. Então, eu vou buscar ferramentas
dar ferramentas para ele, buscar ferramentas para mim, mas tá tudo bem que de vez em quando a gente atravessa realmente picos e vales. A vida da gente é assim, né? A gente não tá sempre o 100% do tempo lá em cima. Então tá tudo bem a gente olhar, de repente aí num caos e falar, ok, o que eu posso fazer com isso? Como pode melhorar isso? É diferente de você estar lá embaixo, no vale, no caos, e ficar se culpando por aquilo, né? Trazendo mais peso para você do que aquela situação já está trazendo. Sim. Então, o importante é que vão ter altos e baixos, sim, faz parte da nossa vida. Acontece que quanto você vai cair e por quanto tempo você vai permanecer ali. É isso que faz toda a diferença. E com o autoconhecimento, a gente se percebe quando tá ali embaixo, estranha. E aí você escolhe diferente. E aí você fala assim, vou nadar contra a maré, vou fazer força, mas eu preciso sair daqui, porque nesse lugar que eu tô, nem eu me reconheço. E é onde a gente se busca se melhorar, tá se curando também e ser esse convite para os nossos filhos, né? Importante que a gente, mãe, a gente é o alicerce da família, a gente é o alicerce do lar, e quando a gente melhora, consequentemente, tudo que está à nossa volta melhora. Sim. E uma observação, os filhos, até por volta dos 7 anos e meio, estão na frequência da mãe. Então, é muito importante que uma mãe, realmente, ela olhe, né, para si mesma com esse outro olhar, porque muitas vezes a gente se preocupa só com o filho. Ai, não, então entre fazer sessão eu e meu filho, vou pagar para ele fazer e eu quero que ele melhore. Eu não preciso. Eu vou levando assim. Mas muito pelo contrário. Às vezes o X da questão está na mãe. A mãe se tratando, melhorando, o filho vai melhorar por consequência. E aí, só para complementar a informação, dos 7 anos e meio até por volta dos 15 anos, essa criança, esse filho, entra na frequência do pai ou da figura masculina ali mais próxima que represente, né? Só que a mãe, na maioria dos casos, a mãe continua muito presente. Então, mesmo que ele entre na frequência do pai, não é 100% igual é antes na da mãe, porque a mãe está muito ali. Então, a criança até entra na frequência do pai, mas a da mãe acaba também tendo uma interferência, porque interfere no lar, em toda essa estrutura. Sim. Então, eu ia até fazer exatamente essa pergunta. Então, só até os 7 anos e meio, que dá para a mãe resolver as questões? Não, né? Porque, na verdade, primeiro que assim, né? A gente fala que uma palavra aconselha, mas um exemplo arrasta, né? Exatamente. Então, eu acho que a mãe estando equilibrada, sabendo conduzir bem as situações, em qualquer idade, ela vai poder dar um suporte ali pro filho, né? Mas até ali os 7 anos, até isso que eu dei o exemplo lá, é muito ligado. Então, às vezes é isso mesmo. A gente vai procurando ajuda pro filho, chega lá, tira o filho da maca, deita a gente, a mãe, porque quem tá precisando se curar, se limpar, se reorganizar é a própria mãe, né? E eu falo assim, que quando a mãe faz a sessão, é como se fossem 2 sessões em uma. Porque reverbera no filho. Então, muitas vezes eu acabo até indicando que a mãe faça ao invés do filho. Odri, mas você, no caso também, explica um pouco até que é você e a Ju que trabalham juntas e tudo mais, né? Porque às vezes eu estou aqui falando com a Adri, mas a Ju é porque ela não está aqui perto da gente, né? Mas acaba representando todo mundo. Mas vocês têm um trabalho lindo, né, com as crianças, que eu falo assim que eu também estou lá sempre, toda vez com a filha, porque é tão importante, a gente vê tanta diferença nas crianças, sabe? Sim. Mas é por causa desse olhar da mãe diante daquilo, de que você não quer só melhorar. Por exemplo, você sempre pega ali a semana de prova e vai fazer, esse ano foi o gerar, né? Isso. Vai fazer para que as crianças se saiam melhor na prova, mas não é assim, não é nota. É para que a criança se sinta mais confiante, mais
corajosa diante daquele desafio, né? E que ela esteja mais pronta também para enfrentar essas dificuldades, né? Que se de repente ela se frustrar, que ela entenda, tá tudo bem, eu posso fazer melhor daqui para frente, eu posso fazer diferente. Exatamente, para ela lidar com as situações que pode vir. Então fala pra gente um pouco como que é esse trabalho, para que também as mulheres possam entender, ou até os pais também. A gente tá aqui falando de mulheres por causa do mês das mães, mas isso é um olhar de amor, né, com os filhos e tudo mais. Conta pra gente. Bom, então como você comentou, né, da minha irmã, nós temos um Instagram juntas, a minha irmã chama Juliana, nosso Instagram é Espinar de Terapias, que leva o nosso sobrenome, mas eu moro aqui em Tupã e minha irmã em Cornélio Procópio. E aí nós temos as nossas agendas separadas, porém a gente tem alguns projetos que a gente realiza juntas. E os atendimentos coletivos são um dos projetos aí que a gente tem. Os atendimentos coletivos, eles acontecem todos no formato à distância, não é online. Então, é uma grande vantagem, porque quem está participando pode continuar com os afazeres normalmente, não precisa dispor daquele tempo para estar off ali do trabalho ou da criança ali da escola, dos outros afazeres. A sessão flui normalmente. Porque a gente trabalha com energia. Para energia não tem tempo, não tem espaço. Energia eu falo que é como Wi-Fi. A gente não vê, mas nos conecta com aquilo que a gente precisa, desde que a gente tenha as ferramentas adequadas. Muita gente pergunta isso, Dri, mas a distância, mas a gente não vai nem se ver, né? Então, o pessoal tem dúvida, como que isso acontece? Sim, então, para que aconteça uma sessão à distância, eu preciso de alguns dados. No caso, por exemplo, o nome completo e data de nascimento da criança, ou, né, de quem que a gente vai tratar ali naquele caso, se for um ambiente, que também dá para a gente fazer para o ambiente. Então, a gente precisa desses dados e a gente tem ferramentas específicas para isso, dentre elas a radiestesia, que é a arte de mensurar a energia. O pêndulo, ele funciona como uma antena, que ele vai captar essa resposta energética e transfere para mim, operadora, com um sinal que eu vou entendendo o que requer em cada campo, em cada necessidade. E aí eu falo assim, né? Tudo é energia. Energia é igual Wi-Fi, como eu estava falando agora há pouco. E se eu tô aqui, você, Manu, tá lá em São Paulo, acontece alguma coisa com você, nós somos amigas, e aí eu quero fazer uma oração para você. Eu faço essa oração para você, porque eu acredito que vai chegar até você. Isso. E o que é a oração? A oração nada mais é do que um envio de boas energias que você coloca a sua intenção e a sua fé, certo? As terapias energéticas, elas não têm nenhum cunho religioso, mas é só um comparativo que eu gosto de fazer para mostrar assim, se a gente faz uma oração para alguém que está longe e acredita que chega até essa pessoa, por que não uma sessão energética, de limpeza energética, onde a gente tem os dados ali da pessoa, daquele ambiente, ferramentas adequadas e chegam, sim, também, fazem muita diferença. E aí, o diferencial que existe nas sessões à distância, tanto os atendimentos individuais, quanto os atendimentos coletivos, né? Que foi isso que você comentou, o das crianças. Nós fizemos agora o GERA, que foi específico para as mulheres, e o SEMEAR das crianças, né? E o atendimento coletivo, novamente comparando, quando a gente tem um grupo de pessoas reunidas orando por uma mesma causa, por um mesmo objetivo. O que acontece? Aquele propósito fica potencializado, um dá força para o outro. Isso. Muitas vezes o que um está passando, o outro não está, e acaba que um dá força para o outro, né? No atendimento coletivo que a gente faz, ninguém vê ninguém, tudo acontece no energético, no campo, né, de energia. E a gente monta uma lista de transmissão com todos os participantes, por onde a gente envia todas as informações. Antes da sessão, depois da sessão, passa o relatório também das ferramentas, de tudo que foi utilizado. E é isso que acontece, então. E aí, eu sei que tem, igual quando você faz, tem lá o copo d'água, e às vezes é para tomar água, às vezes é para dar o banho na criança, né? Isso. Então, assim, a mãe também acaba participando ali, como se fosse, você sempre fala, né? Sim. Uma
ponte, né? É. Para criança, né? É importante que quando a gente faz uma sessão assim para as crianças, muitas vezes são as mães, né, que chegam até a gente procurando esse tipo de tratamento. E aí eu sempre falo, você é mãe, você pode me dar essa autorização para que eu faça algo para essa criança, até porque você responde por ela. E durante o atendimento você é ponte, é como se ela fosse ali, abrisse a portinha, ela tem a chave do cadeado, ela abre a portinha, fala, pode entrar. Isso, para que a gente acesse o campo, faça toda a limpeza que é preciso ser feita e depois envie as energias e depois essa mãe vai lá e fecha a portinha. Entendi. Dri, tá, é tudo maravilhoso, né, gente? É assim, é fantástico isso que a Dri faz, esse trabalho, muito lindo. E olha, é tão potente, tão real, que tem um tipo de trabalho que ela faz mais pro fim do ano, que é um faxinão do ano, que ano passado eu tinha uns compromissos, eu não fiz, porque eu sei que o negócio mexe tanto, né, Dri, que eu falei, não, esse ano eu vou ficar quieta, porque eu sei que eu não ia poder lidar com tudo aquele movimento, por causa de outras coisas acontecendo. Então, assim, realmente o negócio é real, né? Sim. Dri, e aí, como eu costumo fazer aqui todo podcast, porque a pessoa vem, traz, né, às vezes com que ela trabalha, uma ferramenta e tudo mais, só que às vezes as pessoas não têm acesso a isso. Não tem acesso por quê? Às vezes a cidade onde mora não conhece ninguém, apesar de que hoje Barras está bem difundida, né? Tem bastante lugares. Sim. Mas às vezes não tem alguma outra condição que possa levar ela para um tratamento, mas o Barras, ela tem muitas ferramentas que a gente pode usar no dia. A que eu adoro, que eu uso, gente, todo dia de manhã. Na hora da minha meditação, eu faço meu mantra, que tá colado lá na geladeira, mas que eu já decorei, né? Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. É o mantra da Barras, né? Do Axis, E que a gente pode usar isso, né? Fala um pouco, Dri, de algumas ferramentas, então, que a pessoa possa usar no dia a dia, né? Mesmo se ela não tiver acesso a algum terapeuta dessa área. Porque assim, Barras, além de ter sido um divisor de águas na minha vida, nessa parte da técnica em si, eu falo para mim que Barras é uma filosofia de vida. Ela trouxe várias outras ferramentas e que é isso, a gente vai conduzindo, né? Vai orientando as pessoas. Então, o mantra do Axis é tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Muitas vezes já vai trazendo a quebra de algumas crenças, porque a gente aprende que nada vem fácil, né? É um mantra também que já eleva o nosso nível de vibração e quanto mais alto eu vibro, coisas melhores daquele mesmo nível eu atraio. Além disso, o Axis trabalha muito com perguntas. Perguntas expandem. Respostas te congelam naquilo. Então, sempre fazer pergunta, como eu falei lá no comecinho com você. Então, tá lá no caos, tá lá no problema? Ok, o que eu posso fazer com isso? Como eu posso sair disso? Como pode melhorar? Né? São perguntas que você vai abrindo, ligando as anteninhas e realmente se permitindo criar algo diferente. Porque quando você encontra a resposta, você define, conclui aquilo e você se engessa. Então, fazer perguntas sempre é uma grande ferramenta do Axis. Lembrando que, por que para o Axis não é pergunta? Se eu falar para você assim, Manu, por que eu não ganho dinheiro? Eu estou afirmando que eu não ganho dinheiro. Sim. Então, eu tenho que perguntar, Manu, quais outras ferramentas eu posso utilizar para ganhar mais dinheiro? Percebe? Muda. Quando eu falo o porquê, eu já estou engessando naquela afirmação que eu não ganho dinheiro. Entendi. Tá? Então, lembrem de não usar o porquê como pergunta. Mudem essa forma. Outra coisa que você comentou, o leve e pesado, que é assim, é pra vida, né, Manu? Nossa, esse leve e pesado. Pesado. Comenta, depois eu vou contar a minha história do leve e pesado. Então, o leve e pesado é a gente sentir realmente. O leve é o que é sim pra gente e o pesado é o que é não. Então, muitas vezes, você tá numa situação onde aquela situação tá ficando pesada,
né? Não tá leve para você. É onde você precisa reconhecer que é o não, o seu corpo falando não para você, não para aquela situação, não para, de repente, para ir àquela festa, né? E tudo aquilo que torna leve é sim, ok. Né? Então, vamos lá, vamos fazer o podcast com a Manu? Ficou leve, ok, né? Quando a gente não escuta o corpo da gente, que está mostrando que está pesado, muitas vezes isso vai refletir de uma outra forma. Então, dei o exemplo da festa. Às vezes eu vou para a festa sem querer ir, tá pesado, meu corpo não quer ir, depois a gente vai ter um diarreia, vai ter. Diarreia vai falar que foi a azeitona da idade, e não foi o corpo que foi, sem querer ir, sabendo que estar ali, de repente, naquele contexto com aquelas pessoas, ou deixar de estar descansando, não foi contribuição. Quando a Adri ensinou pra gente esse exercício do leve e pesado, que foi até no círculo de mulheres, aí ela explicou pra gente como sentir no corpo. Aí, a partir daquele dia, eu comecei a fazer tudo leve e pesado. Eu ia escolher uma roupa. Isso, perfeito. Ai, tá pesado. Não, essa não. Eu ia, sei lá, resolver um problema, deixa eu ver. Não, tá pesado. Aí passou uma semana, eu liguei pra Adri e falei, Dri, de duas uma. Ou eu carregava muito nas costas, ou eu fiquei preguiçosa. Porque tá tudo pesado, sabe? Tudo pesado. E claro, né, Dri? Esse reconhecimento, não é que também a gente vai abrir mão de tudo que se deve fazer, porque tem coisas que a gente tem que fazer. Exato. E que é pesado, mas às vezes aquilo que a gente tá assim, será que eu vou, será que eu não vou? Não vai fazer diferença? Não vai. Mas às vezes, por exemplo, a gente tem várias coisas que a gente precisa fazer, mas às vezes naquele momento tá pesado. Se a gente inverter a ordem, fazer de uma forma diferente, já fica mais leve, né? Exatamente. Olha, então a Adri trouxe 3 opções pra gente, já encerrando aqui o nosso bate-papo, para vocês não esquecerem. O primeiro, o mantra. Repete, Adri. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. O ideal é que a gente repita pelo menos 20 vezes por dia. Pode ser parcelado, não tem problema. E quando precisar, faça mais vezes. Isso, é fantástico. Eu faço todo dia. A segunda... A pergunta, não use por quê. E você fala que tudo tem um ponto de vista interessante, né, Adri? Isso. Então, também parar de ficar assim, por que eu não ganho dinheiro? Por que não dá certo esse relacionamento? Porque começa a abrir o seu olhar, né? E fazer as perguntas certas, né? A pergunta como pode melhorar, eu acho que é a de cabeceira, assim. Isso. É uma pergunta que sempre... Marca na geladeira. Como pode melhorar. E eu costumo dizer, o que tá bom sempre pode ficar melhor ainda. Porque esse negócio que se melhorar estraga, não. A gente não quer que estraga, a gente quer que fique melhor. E quebrar essa crença. É isso aí. E a última dica da Adri, que é o leve e pesado. Isso daí é fantástico, gente. Aí vocês vão ver o quanto de peso que vocês carregam nos ombros, que não é seu, que não devia estar ali, que não é a hora, e que você consegue livrar daquilo, respirar e levar a vida mais leve. Mais leve, exatamente. Eu acho que a palavra para esse podcast é leveza. Leveza. A Adri é essa pessoa aqui que sorri o tempo todo, é leve, por isso que eu chamei ela. Obrigada, Manu. Obrigada. Mais uma vez, viu? Eu tô muito feliz que você tá aqui com a gente. Eu tava esperando esse mês para te chamar, que eu queria trazer ela aqui para falar com todo mundo. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite novamente. Sempre é muito bom estar com você. Obrigada. Eu que agradeço.